Hoje nós vamos terminar o livro de Ruth. Graças a Deus, caminhamos aqui domingo após domingo. Quantos têm sido abençoados pelo livro de Ruth, igreja? Deixa eu saber aqui. Amém. Eu não sei qual é o próximo. Hoje termina o livro de Ruth, eu não sei o que eu vou começar a pregar domingo que vem. Essa semana eu vou orar, o Senhor há de ministrar, mas eu tenho certeza que vai ser bênção, como sempre. Nossa igreja nasceu numa série de Josué, tempo de guerra, foi um livro maravilhoso que a gente pregou. Então vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 4. Como é o último capítulo, irmãos, nós vamos ler esse capítulo todo, inteiro. Ruth capítulo 4, os irmãos encontraram? Glória a Deus. O tema da pregação nessa noite é: Deus é o autor da sua história. Deus é o autor da sua história. Quantos creem nessa noite que Deus é o autor da sua história? Que Deus está escrevendo a sua história com a caneta de ouro, com o sangue de Cristo. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo, na verdade, a história dele na nossa história, né? Não é sobre nós, é sobre a história de Deus na nossa história. Então vamos ler capítulo 4, que diz assim: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a has de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse porém Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não poderei redimir, para que não cause dano à minha herança. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Verso 7. Havia, pois, já desde muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Verso 10: de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher
que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, Jacó, né? E ade já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor deste, que te der desta mulher. Verso 13: assim tomou Boaz a Rute e lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor que não te deixou hoje de te dar remidor, e seja o nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aleluia. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que história, gente! Que história maravilhosa! Curva a sua cabeça comigo, vamos dar uma palavra de oração agora, diante do Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar nessa última mensagem do livro de Ruth. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós pudemos ver ao longo dos domingos, Senhor Deus, a maneira maravilhosa como o Senhor cumpre o teu propósito, como o Senhor cumpre a tua palavra. Muito obrigado, Deus querido. Eu peço que o Senhor continue falando conosco nessa noite, para a honra e a glória do seu nome, Jesus. Amém e amém. Irmãos, o livro de Ruth, se você se lembra, ele começa com um tom de tristeza. O livro de Ruth começa com um choro, começa com perda, começa com lágrimas, mas ele termina com alegria. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O capítulo 1 começou com 3 enterros, e o livro agora termina com o nascimento de uma criança. O livro termina com o casamento de uma mulher que perdeu o seu marido, de uma sogra que perdeu o seu filho. Esse livro termina da forma que Deus queria que terminasse. E eu quero dizer para você que está aqui hoje à noite, em nome de Jesus, você que é um cristão, Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou na sua vida. Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou fazendo na sua vida. E Ele vai continuar agindo, Ele vai continuar fazendo na tua vida e na minha também. Aleluia.
quero dizer para você nessa noite que existe um tapeceiro. Existe um tapeceiro que está fazendo tapete. Eu não sei se você já viu fazer tapete. Você já viu o trabalho de um tapeceiro? Quando o tapeceiro está fazendo aquele trabalho, ele enche de nó, ele fia, ele passa um fio, ele passa outro. Quando você olha o tapete, ele está todo cheio de nó. Ele é muito feio quando você olha do lado avesso. É linha passando para cá, linha passando para lá, as cores se sobrepondo. Mas o tapeceiro sabe exatamente por onde cada linha tem que passar. Eu estava pesquisando hoje sobre falei, por que o pessoal fala tanto do tapete persa? É um dos tapetes mais caros. Eu estava vendo, tem no Mercado Livre, tem para vender. Sabe quando que eu vi lá um preço de um tapete persa? 150 mil reais. Esse é um tapete mais ou menos barato, porque é um trabalho tão artesanal, e é um tapete que dura 100 anos, por isso que ele é tão caro. Ele dura 100 anos, um tapete daqui. Então a pessoa morre e o tapete ainda continua aí sendo utilizado. E é lindo, são tapetes lindos e assim vai. E eu quero dizer para você nessa noite que há um tapeceiro que quando você olha o tapete da sua vida, você pode dizer: na minha vida, pastor, tem um monte de coisas que parece que são nós certos, parece que não está se encaixando, mas Deus está tramando, Deus está fazendo algo, e esse algo vai se tornar num tapete persa. A sua vida vai se transformar numa coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Porque o tapeceiro é Deus, o tapeceiro que está fazendo a tua vida, a tua história, que está escrevendo a história dele na sua história, ele não erra. Muitas vezes nós podemos falhar, muitas vezes as coisas podem sair do controle. Vocês estão me entendendo? Às vezes a situação pode sair do controle, mas ela não sai do controle de Deus. Eu estou achando essa igreja muito paradona, irmãos. Dá um aleluia aí, pelo amor de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deus está escrevendo a sua história. E Ele está usando o melhor material, como usou aqui na vida de Ruth, como usou na vida de Noemi. O melhor de Deus Ele está usando na sua vida. Amém, Jesus. Agora, você lembra que no capítulo passado, Noemi disse para Ruth: então agora você espera, porque ele não vai terminar, ele não vai desistir. Eu gosto dessa expressão que ela usou, ela disse assim no último versículo, que ela disse: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir hoje esse negócio. Deus é a mesma coisa. Deus não vai descansar enquanto Ele não concluir algo que Ele começou a fazer na sua vida. Deus começou a fazer algo na tua vida. O que é que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6? Ora, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começou uma obra na sua vida, e até o dia de Cristo Ele vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar em cada um de nós. E agora no capítulo 4 que nós lemos, vocês lembram que havia uma pessoa, um remidor na frente de Boaz. Ele não poderia passar na frente, ele teria que falar com esse homem. E ele se encontrou, que era um costume naquela época, as pessoas se encontrarem na porta da cidade, onde ficavam os anciãos. Os anciãos é que julgavam as questões
Lembra que nessa época não tinha rei, né? Então eles dependiam do conselho dos anciãos ali na cidade. E ele encontrou o remidor e falou: olha, lembra a propriedade do parente nosso, Elimeleque? Você vai querer redimir, você vai querer comprar, você vai querer essa propriedade? Havia uma lei. E ele falou: sim, mas olha a sabedoria de Boaz. Porque Boaz queria casar com a Ruth. Se o homem assumisse, ele ia ficar com a Ruth, ele ia perder a noiva dele, ele ia perder aquela mulher que ele queria se casar. E aí ele usou de uma estratégia, dizendo: olha, não se esqueça, se você ficar com a propriedade, você também vai ter que se casar com a mulher do falecido. Não vai ser só uma questão financeira, mas existe uma questão social também. Você vai ter que casar e gerar um descendente para o falecido. Quando ele falou isso, ele falou: pai, então eu não quero casar com ela. O homem talvez já fosse até casado. Ele falou: não quero prejudicar a minha herança, porque aí, tendo um filho, ele teria que dividir os bens dele com esse novo filho. Ele falou: então case você com ela. Eu acho que lá dentro do coração do Boaz ele falou: yes, era isso que eu precisava. E aí eles fizeram uma coisa que era um costume da época: tirar o sapato e dar um dos pés do sapato. É como se você estivesse assinando um contrato dizendo: eu estou concordando em transferir para você o direito de redimir. E ali diante, na entrada da cidade, junto dos anciãos, eles fazem aquele acordo. E então eu acredito que Boaz voltou para casa todo feliz, porque agora ele podia se casar com Ruth e cumprir esse propósito lindo de Deus. E através de Ruth nasceu, o texto nos fala aqui que Ruth ficou grávida, e nasceu Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do grande rei Davi. E o texto termina com o nome de Davi. O texto que nós acabamos de ler começa falando, termina o livro, mas começa falando do grande rei Davi, que vai ser usado também futuramente nos propósitos de Deus. Mas vamos pensar, irmãos, nesse final da história. Você que acompanhou desde o começo, você que ouviu cada pregação que foi feita aqui, vamos olhar agora para esse final de história e pensar aqui por que Deus deixou o livro de Ruth escrito na Bíblia para mim e para você. Minha esposa está aí fazendo seminário, tem que fazer resumo de cada livro da Bíblia. Foi aí uma correria, né, Duda? Resume cada livro, estuda cada livro, o que cada livro fala, qual é o propósito, né? E você está aqui hoje à noite, talvez você não esteja fazendo o seminário, mas eu quero deixar para você aqui algumas conclusões desse livro, desse capítulo, que pode ajudar você no seu dia a dia da sua vida. A gente termina esse livro com esperança. A gente termina esse livro entendendo que a nossa história é a história de Deus, que Deus está escrevendo a história dele na minha e na sua história. Quais são as lições que nós tiramos desse capítulo último e do livro de Ruth? Primeira coisa: não aceite a desesperança como o ponto final da sua história. Não aceite a desesperança como o ponto final na sua história. O desespero significa a falta de esperança. A palavra desespero significa sem esperança, ausência de esperança. Então, uma pessoa que está desesperada é uma pessoa que está sem esperança. Então, o desespero não é a última palavra na sua vida, não pode ser o ponto final. O livro começa com tragédia, o livro começa com morte, o livro começa com perda,
mas o livro termina com esperança. Ela se casa com Boaz, Ruth, ela tem um filho, e esse filho vai ser o avô do rei Davi, de quem vai nascer Jesus Cristo, porque Jesus nasceu nessa cidade, na cidade de Noemi, Belém da Judéia, Belém de Judá, nasceu nessa cidade dessa mulher. O Messias, a promessa de Deus, viria através dessa família. Jesus é descendente de Ruth, porque ela se casou com um judeu, num tempo de desespero, num tempo onde parecia que tudo tinha dado errado. Deus ainda tinha uma carta na manga, Deus ainda estava escrevendo a história. Quando Ruth e Noemi disseram assim: não tem mais jeito, Deus falou: não, eu ainda estou escrevendo a história. O desespero não é a última palavra, porque Deus é o Deus da esperança, porque Deus é o Deus que nos surpreende, porque o Deus é o Deus do último momento, do último segundo. Ele pode reverter o tempo da prorrogação. Deus pode mudar o jogo, Deus pode mudar a prorrogação na sua vida, Deus pode mudar situações. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 8:28? Eu gosto muito desse texto. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus é o tapeceiro. Deus puxa um fio daqui, Deus puxa um fio dali. Deus vai tecendo, Deus vai escrevendo, Deus vai usando as circunstâncias. Nós já testemunhamos aqui nessa noite. Deus vai usando uma pessoa ali. Deus sabe que a gente tem uma dívida da igreja e que não tem de onde da gente tirar, mas Deus é o tapeceiro. Deus toca no coração de uma pessoa em algum lugar do mundo para dizer: eu sou Deus, eu estou escrevendo a história. Eu estou escrevendo essa história, não é de vocês, é a minha história que eu estou escrevendo através de cada uma, através dessa igreja, porque aprove a Deus abençoar este ministério. Você pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas. Deus está escrevendo a nossa história, e eu quero dizer para você que a desesperança, a falta de esperança, não pode ser a última palavra na sua vida. Não tem mais jeito. Essa palavra não é para nós. Essa palavra é para as pessoas do mundo, porque eles não têm esperança. Para nós não existe a palavra não tem mais jeito. Calma, Deus ainda vai surpreender a vida de Ruth e Noemi. Deus ainda vai surpreender. Deus ainda vai usar o Boaz, Deus ainda vai usar as circunstâncias para mudar a sorte. É cedo demais para você jogar a toalha, é cedo demais para você desistir, porque o melhor de Deus ainda está no ouvir. O melhor de Deus, eu quero que você diga isso na tua vida agora, não é para o teu vizinho não, é para você. O melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Você pode dizer: o melhor de Deus ainda está por vir na minha história. Eu ainda vou rir, eu ainda vou sorrir, ainda vou dar gargalhadas, ainda vou rir muito, ainda vou sorrir. Essas lágrimas que você está derramando ainda vão se converter em alegria. Quem crê? É tua essa palavra. Pega para você. Pega para você essa palavra em nome de Jesus. Deus vai transformar a minha sorte. Deus vai mudar a história. Deus vai mudar as situações.
e as coisas vão acontecer para que o nome dele seja glorificado. Então esse livro, toda vez que você pensar assim, como lidar com a desesperança, vai para o livro de Ruth. Vai para o livro, a Bíblia toda, mas se tem um livro que você pode dizer, eu aprendi na graça eterna, o pastor pregou domingo após domingo, quando a vida mostrar uma cara feia, quando você abrir a porta na segunda-feira e a vida estiver com aquela cara carrancuda, não se assuste com a cara carrancuda da vida, porque a vida vai sorrir ainda para aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor serão renovados, os que esperam no Senhor verão os seus dias transformados, os que esperam no Senhor serão recompensados. Aleluia. Aleluia. Então essa é a primeira lição que esse livro deixa aqui para nós nesse capítulo 4. Outra coisa que a gente aprende nesse capítulo 4, o plano de Deus, não o meu plano nem o seu, tá? O plano de Deus vai se cumprir, mesmo que demore, e mesmo quando os caminhos da vida se desencontrarem. Eu vou repetir para você anotar. O plano de Deus vai se cumprir, mesmo que demore, e mesmo quando os caminhos da vida se desencontrarem. Quem que já perdeu aqui o caminho da vida? Nossa, eu já perdi. Você perde, você fala, e agora? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente e volto, o que eu faço da vida? É a hora que você levanta e fala assim, Deus, e agora? Para onde que eu vou? Qual o passo que eu tenho que dar? Que passo que eu tenho que dar agora, Senhor? O Senhor diz, não se preocupe, porque ainda que o caminho se perdeu para você, ele não perdeu para mim. Ainda que você não está enxergando o chão, eu continuo vendo o chão. E quer saber de uma coisa? O que importa é que para ele está vendo. O que importa é que mesmo que não faça sentido para você, para mim, para Deus, continue fazendo sentido. Enquanto estiver fazendo sentido para Deus, não tem problema. Porque a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Porque a equação de Deus, na matemática de Deus, como é que se alimenta 4.000 pessoas com um pão, 5 pães e 2 peixes? Como é que você paga o imposto para César, mandando Pedro jogar a vara, e o peixe que vai para a vara de Pedro é justamente aquele peixe que engoliu a moeda, que ficou com a moeda cravada no pescoço, na garganta. Você imagina a quantidade de cardume de peixe, você imagina a quantidade de peixe que estava passando naquela água. Pedro jogou a varinha no meio daquele monte de peixe, e quem fisgou foi aquele peixe zoiudo, que já estava com a moeda, não queria mais. E Pedro puxou e tinha uma moeda, alguém derrubou a moeda, e foi a moeda da provisão de Deus para Pedro, porque Deus sabe o cardume certo, na hora certa, do peixe certo, no momento certo, o anzol vai fisgar, porque Deus é soberano. Ele controla o mar, Ele controla vidas, Ele controla pessoas, Ele faz o que está no seu coração. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer. Deus tem o controle sobre o seu patrão, Deus tem o controle sobre o coração dos meus filhos, Deus tem o controle sobre a história, Deus tem o controle sobre todas as vidas. Todos estão nas mãos do Senhor, e todos têm que fazer o que Deus deseja. Aleluia. Aleluia. Não
Não queira tirar braço de ferro com Deus, vai sempre perder. O homem que tentava, Faraó tentou tirar braço de ferro com Deus. O que aconteceu com ele? Perdeu, né? E Deus tem um senso de humor incrível, né? Que o Faraó tentou matar Moisés afogado. Deus poupou a vida de Faraó, de Moisés, fez o Moisés morar na casa do Faraó que queria matar o Moisés, pagou a mãe do Moisés para cuidar dele, e quando Moisés cresceu, o exército de Faraó foi afogado na mesma água que tentou matar Moisés. Eita, que Deus maravilhoso é esse! Deus falou: então você quer tirar braço de ferro comigo? Não, Deus vai usar uma coisa muito grande. Não, Deus usou o choro de uma criança, e o choro da criança tocou no coração da filha de Faraó. Deus falou: não vou usar muita coisa forte, não. Se cumpriu o Salmo 8, que é do choro da criança que Deus suscita a força. Deus falou: não vou mandar anjo do céu, não. Eu vou deixar esse menino chorar na hora que a mulher estivesse banhando. Nem a mãe do Moisés sabia. E o choro daquele Moisés sensibilizou o lado feminino, o lado de mãe, o instinto materno. Quem é essa criança? Na hora que abriu, falou: é um dos hebreus. Por isso que o nome dele, Moisés, em hebraico é Mosh, significa tirado das águas. Deus tirou ele das águas e colocou dentro da casa do inimigo, porque quem tentar tirar braço de ferro com Deus, Criador dos céus e da terra, vai perder, porque Ele continua sentado no trono, vitorioso, invencível, poderoso, que inclina a sua mão para onde quer. E quando Deus usa o cetro que está nas suas mãos, a terra tem que se curvar e todo joelho confessar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Deus sobre todas as coisas, que Ele é o Senhor. Aleluia! Esse é o Deus, esse é o Deus que nós servimos, igreja. Oh, aleluia! Não, a história de Ruth não vai acabar na desgraça, no desespero, ainda que os caminhos se desencontrem. Nós temos um tapeceiro que está dando nó, que está esticando, que está dando ponto e que está escrevendo a história dele nas nossas vidas. Ele está escrevendo a sua história. Deus precisa às vezes só de tempo. Tenha só paciência, porque Deus precisa de tempo. Deus, Ele não está apenas trabalhando nas circunstâncias. Deus está trabalhando nas circunstâncias e Deus está trabalhando em você também. Deus não trabalhou só nas circunstâncias de José, Deus trabalhou em José. Talvez se ele fosse elevado naquela posição, mais novo, ele teria feito tudo errado. Imaduro ainda, talvez subisse o orgulho no coração dele, por ser tão jovem e ser o primeiro-ministro do Egito. Deus então teve que moer, Deus teve que trabalhar na vida de José. Deus preparou José para o que Deus tinha preparado para José. Deus prepara você, Deus prepara a mim para aquilo que Ele preparou. Então, às vezes a gente pode falar: por que a igreja não cresce tão rápido, né? Deus fala: eu estou trabalhando com vocês, vocês não estão prontos. Por que tal coisa não dá certo? Porque meu negócio ainda não deu certo. Deus está trabalhando em você ainda. Eu tenho tantas coisas que eu coloquei diante de Deus. Calma, Deus está trabalhando em você ainda. Por que Deus não salva o meu filho? Calma, Deus ainda está trabalhando em você. Deus está te fortalecendo aqui, porque você vai precisar ter força para poder ajudar a sua família. Deus está trabalhando, Deus está amadurecendo. Talvez você olhe e não vê os frutos do lado de fora,
porque Deus ainda está enterrando as suas raízes, e para que você suporte os frutos pesados e grandes, as suas raízes precisam ser profundas. Quanto maior é uma árvore, mais profunda tem que ser as suas raízes. Quanto maior, mais forte, mais precisa ter as suas raízes profundas. Então Deus está trabalhando ainda nas circunstâncias e na sua vida. Quantos estão entendendo aqui? Outra coisa incrível que esse livro nos ensinou. Terceiro lugar, seja você. Agora eu quero que você aponta para o teu irmão aí do teu lado, ou o dedo assim, aponta para ele o dedo. Diga assim para ele: seja você a melhor opção para os planos de Deus. Seja você a melhor escolha de Deus para os planos que Ele tem. Sabe por que Deus pôde cumprir esse propósito no livro, ou na vida de Ruth, na vida de Boaz? Porque essas pessoas estavam prontas para o propósito de Deus. Deus falou: tem um tiozinho aqui, um coroa, um Boaz, um velho rico, o velho da lancha, né? Esse homem é fiel, os empregados gostam dele, ele é um servo de Deus, ele é um homem correto, e ali tem uma moabita, uma trabalhadora, estou vendo que vai rolar aqui um casamento, vou pegar esse que está pronto, vou pegar aquela que está pronto, vou uni-los para o propósito que eu tenho. Será que Deus pode olhar hoje aqui nesta igreja e olhar você como a melhor opção de uma pessoa fiel? Será que Deus pode colocar um negócio na tua mão? Será que Deus pode te prosperar? Será que Deus, ou você vai esquecer dele, como muitos já esqueceram? Chegaram na igreja sem trabalho, chegaram quebrado, e um pouquinho que conseguiram, se esqueceram de Deus. Será que Deus pode achar um povo fiel aqui nessa noite? A Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos é ter um coração que Deus possa dizer: você é a melhor opção que eu tenho, porque você é fiel. Aí a pessoa começa a prosperar, começa a dar certo. Pastor, hoje eu não vou no domingo na igreja, estou cansado. Aí no domingo, não, pastor, eu tive uma reunião, tive que fazer uma reunião com os empregados. Pastor, eu tive que vir para uma feira, não sei aonde. Aí pronto, aquela pessoa seja aluno. Não é esse tipo de gente que Deus quer. A opção que Deus está procurando é uma pessoa que, tendo muito ou tendo pouco, você vai continuar sendo fiel. Deus fala: esse servo é um... Deus não fala assim, mas deixa eu aqui imaginar. Esse é um cabra macho, esse aí é um cabra bom, porque o coração dele está na minha presença. Eu sou o primeiro lugar na vida dele, eu sou o primeiro lugar na vida dela. A primeira coisa que ele faz quando amanhece, ele vai na minha palavra, ouve a minha voz, ele está em comunhão comigo, ele me ama, ela me ama. E aí Deus olha para você, olha para mim, ele é fiel, ela é fiel, e procura em nós essa fidelidade quando ninguém está te vendo. Sabe quando Davi foi escolhido por Deus para ser rei? Não foi quando ele derrubou o Golias, que ali o povo clamava, né? O povo aclamava ele como um servo de Deus. Não foi naquele momento. Sabe que momento foi, irmãos? Não foi quando Davi matou Golias que ele mostrou que ele era um grande guerreiro. Foi quando ele cuidava da meia dúzia de ovelhas do pai dele, e veio um urso e tentou
pegar as ovelhas. Teve uma que Davi tirou da boca do leão lá no urso. E Davi podia deixar aquelas ovelhas morrerem, que elas não iam falar dele, né? Elas não iam entregar. Eu vou me arriscar por meia dúzia de bicho burro desse aí, eu vou arriscar minha vida. Vai lá no mercado e compra outra ovelha. Caramba, ele foi fiel quando não era natural ser fiel. Ele foi lá, catou o urso pela barba. Quando ele foi se apresentar diante de Saul, Saul falou: mas você é pequeno, você é novo, você é menino. Ele falou: não, você não me conhece. Uma vez, ele contando, acho que Davi era novinho, né? Tudo, não, deixa eu contar para você. Um dia eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e quando eu virei as costas, tinha um urso lá, um leão pegou. Eu fui lá, grudei na juba dele, a gente ficou se enrolando. Eu peguei e matei aquele leão. E vocês vão deixar esse incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Vocês vão deixar ele desafiar o exército do Senhor? Naquele momento que Davi arriscou a sua vida para proteger aquelas punhadinhas de ovelha, Deus falou: eis aí o homem segundo o meu coração, eis aí o meu servo fiel. Se ele cuidou de um bando de animal burro, se ele cuidou de umas ovelhinhas que só dá lã e fica comendo mato o dia inteiro, e ele arriscou a vida dele, então eu posso colocar na mão dele a nação de Israel. E a Bíblia diz, tem um salmo na Bíblia que diz assim, que Davi pastoreou Israel com a destreza das suas mãos e com a sabedoria e integridade do seu coração, porque ele foi fiel em relação às ovelhas pejadas, as ovelhas malhadas do seu pai. Deus então colocou a nação de Israel aos cuidados daquele homem. Quando você é fiel um pouco, Deus te coloca sobre muito. Quem é fiel, se você não consegue, por isso que eu falo, tem crente que é sem vergonha, né? Tem crente que é safado. Já passou uns por aqui já. Nunca deram um centavo na igreja, nunca contribuíram. Uma coisa, irmãos, hoje os microfones estão uma bênção, tudo sem bateria. Uma coisa é você estar desempregado e você não tem como contribuir, amém? A gente entende, mas você vê a pessoa comendo fora, troca de carro, vai para lá, vem para cá, e não dá um centavo na igreja, vai miserável para outro lugar. Entende? Uma coisa é você estar impossibilitado pela circunstância. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um aqui. Mas a pessoa tem condição de não honrar a obra de Deus. Como é que você sabe que um crente é fiel? Uma das maneiras que você sabe é quando ele contribui na igreja. Ele precisa frequentar os cultos, vir uma vez por mês na igreja. Isso não é fidelidade. Vai trabalhar uma vez por mês, vai lá, irmão, aparece na sua empresa só o mês que vem, você vai ser promovido para, né? Para rua. Aí para Deus o cara vem quando quer. Primeiro é o lazer, primeiro é isso, primeiro é aquilo. Meu querido, está querendo enganar quem, hein? Então eu já falei para minha esposa, a gente sabe que a igreja é fiel quando as pessoas enfiam a mão no bolso e chegam junto, e quando as pessoas fazem de tudo para não faltar no culto. Você faz de tudo para estar na tua igreja, porque você ama esse lugar, porque você tem compromisso, assim como os pastores têm compromisso com vocês, vocês têm compromisso com os seus pastores e com essa igreja. Agora tem gente que é ruim mesmo, que não tem. Se Deus abençoasse mais do que tem, aí que a pessoa acha que é até para o mundo. Então Deus abençoa esse senhor chamado Boaz com uma mulher até mais jovem, porque Deus viu o coração dele e falou: esse homem é fiel. Deus abençoou essa mulher para ser a primeira dama, first lady,
porque sabia que ela era fiel e diligente também. Amém? Deus encontrou no coração de Boaz e de Ruth. Eles estavam prontos e disponíveis para Deus. E por último, para a gente terminar, viva a sua vida com a eternidade em mente. Viva a sua vida com os olhos para a eternidade. Não viva só pensando no aqui e no agora, não. Qual que é a última palavra que aparece no livro de Ruth? Diz aí. Davi. Sabe o que é isso? É um livro que terminou não só com um nome de esperança, mas dizer o seguinte: o propósito de Deus não acabou, ele continua. Amém. Porque é através desse Davi que Deus vai levantar o rei de Israel. E se você pegar Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, Jesus é descendente de quem? De Davi. Em outras palavras, esse livro está dizendo para nós o seguinte: e a vinda do Messias continua a caminho. Aleluia. O projeto de Deus de trazer Jesus continua. O Salvador continua. Deus continua escrevendo a história da salvação, porque é através dessa família que vai vir um Salvador do mundo. Então coloque sempre diante dos seus olhos a eternidade. Nós não temos que orar, irmãos, só para ter uma vida mais confortável e uma vida sem problemas. Qualquer pessoa do mundo faz isso. Qualquer ímpio faz isso. Até no dia 31 de dezembro, né? Até no dia 31 de dezembro, não é isso que acontece? As pessoas fazem votos de um ano próspero, adeus ano velho, feliz ano novo. E aí as pessoas fazem votos de prosperidade. Não, sobre nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: Deus, eu quero viver para que a minha vida faça a diferença aqui e que conte para a sua obra na eternidade. Amém. É na eternidade. Os seus olhos têm que estar onde? Na eternidade. Então diga assim: Deus, eu quero que a minha vida te glorifique. Eu vou terminar essa mensagem falando do maior erro, um dos maiores erros da igreja de hoje no mundo. Sabe o que dá impressão quando as pessoas falam assim: Deus tem um plano na sua vida? Está errado esse pensamento. Eu vou te provar pela Bíblia. Eu sou um pastor que fala e prova. Deus não tem um plano para a sua vida. Eu vou te mostrar por que não. Você tem alguns planos para a sua vida, ok? Todos nós temos projetos para a nossa vida. Não, Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano dele, e o desejo dele é que você entre no plano dele. Nós transformamos Deus hoje numa espécie de Papai Noel, que ele tem que abençoar o meu plano. Não, não é isso. Nós existimos para a glória de Deus. Significa que é você e sou eu que temos que estar no plano de Deus. Senhor, eu quero a tua vontade. Lembra Jesus?
afasta de mim esse cálice. Essa é a vontade dele. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, não é isso? Ele está dizendo o seguinte: eu quero o teu plano, eu quero a tua vontade. Quando você começar a orar dessa maneira, você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida completamente, porque aí não é mais você pegando na mão de Deus, mas é Deus segurando na tua mão. É Deus dizendo: então agora eu vou segurar na tua mão e junto nós vamos viver esse plano. Aí dentro do plano de Deus pode ser, e Ele vai abençoar as coisas que estão relacionadas às coisas da sua vida. Mas as coisas da nossa vida é segundo plano, vamos dizer assim, é consequência. Porque vamos imaginar aqui, irmãos, o dono da Microsoft, o dono da Apple, foi um cara, a maior referência de sucesso, não é? O Bill Gates não foi a maior? O Bill Gates, aquele outro, Steve Jobs, todos eles são lembrados como um ícone do sucesso. Eu poderia falar horas aqui sobre sucesso para você, não é difícil eu fazer isso. O dono das grandes multinacionais, esses homens conseguiram um grande patrimônio financeiro, mas eu pergunto, eles viveram o propósito de Deus? Não. Em outras palavras, não viveram a luz da eternidade. Morreram e a riqueza deles ficaram aí para os filhos se matarem e para outros desfrutarem. A minha esposa pregou sobre a crise do Asaf. Por que o ímpio prospera? Por que eu vejo o ímpio dando certo? O cara não teme a Deus. E Deus fala o que? O que você pregou? O que Deus fala no Salmo? Para ele aguardar que ele ia ver o fim dos ímpios. Porque eles estavam vivendo só pro aqui e pro agora. Não vão ser lembrados na eternidade. Lá na eternidade Deus não vai falar: puxa vida, que carro lindo que você teve na terra. Deus é o dono do ouro e da prata. O que Deus vai perguntar é o seguinte: me mostra as suas obras. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ser lembrado no céu. Eu quero ser lembrado no céu. E você? Eu quero que a minha vida conte para a eternidade, não só por aqui e agora. Porque lá no céu, a casa que você adquiriu, a empresa que você adquiriu, os bens que você, nada disso teve valor nenhum. Nada disso teve valor algum. O que vai ter valor são as almas que nós ganhamos, as pessoas que foram alcançadas através da nossa vida, através da oração, vidas que nós abençoamos. É para a eternidade que nós temos que viver. Amém? Então, a partir de hoje, faça um contrato com Deus. Faça um contrato com Deus. Fala: Deus, eu quero a tua vontade na minha vida. E assina esse contrato. E você vai ver Deus, aí sim Deus vai começar a mudar as circunstâncias e fazer coisas incríveis na sua vida. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração para a gente terminar.